Bom, gente, terceira parte do nosso vídeo, vamos lá. Como eu estava falando, nós terminamos o outro vídeo falando sobre o Pinel, importante médico aí que realizou transformações no campo da medicina e deu origem à psiquiatria. O Pinel, ele vai introduzir a ideia aí de alienação mental, o que é conhecida como alienismo, ok? Que essa primeira, o surgimento aí da psiquiatria é chamada aí de uma primeira fase alienista. Por quê? A pessoa na época, né, o Pinel vai cunhar aí, vai construir a ideia de chamar a pessoa que estava em sofrimento psíquico, com algum transtorno mental, de alienado, em alienação mental. Porque entendia-se que essa pessoa era considerada alienada porque acreditava-se que ela não era dotada de razão, ok? Era uma época em que a racionalidade era muito valorizada. Então, a gente está falando aí de um período pós-Revolução Francesa, em que existe uma valorização da racionalidade. Então, nesse momento, entendia-se que a pessoa que estava em sofrimento psíquico, com algum transtorno mental, ela não era dotada de razão, tá? Era uma pessoa sem razão, por isso alienada. E também os autores sinalizam aí que a ideia de alienado também sugeria, estava atrelada aí à própria palavra alienígena, ok? Ou seja, o que é o alienígena? Aquele que é de fora, aquele que não pertence, que não é pertencente. E de certa forma, as pessoas que possuíam algum tipo de transtorno mental na época eram vistas desse modo, como não pertencentes à norma, não pertencentes à norma social, à sociedade, ok? Bom, e por muito tempo também acreditava-se no início da psiquiatria que as pessoas, na época vistas como alienadas, elas podiam ser perigosas. E acreditava-se que essas pessoas poderiam ser perigosas, tanto para elas mesmas, como para as pessoas que estavam ao redor, para toda a sociedade. E com isso, a psiquiatria defende aí a necessidade de isolamento dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas consideradas alienadas, não dotadas de razão, fora da normalidade, elas, na visão inicial ali da psiquiatria, elas deveriam ser retiradas da sociedade. Elas deveriam ser internadas, porque no convívio social elas poderiam aí representar alguma ameaça para elas mesmas ou para os outros, ok? Bom, e aí a ideia dos hospitais psiquiátricos foi defendida aí na época do Pinel, ok? Na época do Pinel, criou-se aí os hospitais psiquiátricos e era um espaço, na época, compreendido para realizar tratamentos e cuidados das pessoas com sofrimentos mentais. Mas, em prática, isso pouco acontecia. Em prática, esses tratamentos pouco aconteciam e esse cuidado era praticamente inexistente, ok? E com isso, em pouco tempo, né, com a criação dos hospitais psiquiátricos, lá nas origens da psiquiatria, passam a surgir aí diversas denúncias com relação a esses hospitais, tá? Denúncias de violências, denúncias de maus tratos, e passa-se aí a questionar se os hospitais psiquiátricos, eles realmente estavam desempenhando um papel de tratamento e cuidado dessas pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental, que estavam em sofrimento psíquico, tá? E também passa a ser questionado aí o fato de muitas pessoas serem internadas e não apresentarem ali nenhum tipo de transtorno mental. Porque, como eu havia falado, passa a ser um local em que é interessante, por diversos motivos, que as pessoas consideradas desajustadas, ou seja, que não se ajustam às normas sociais, fossem colocadas, certo? Então, nós vamos ver aí que, apesar do Pinel ter um importante
uma importante atuação no campo da saúde mental e da psiquiatria. Atualmente, não só atualmente, como ao longo dos últimos séculos, enfim, já têm sido feitas várias críticas sobre a forma como esses hospitais psiquiátricos foram compreendidos, ok? Bom, gente, vou finalizar essa primeira parte do texto, tá? Eu avancei aí com vocês até a parte em que nós estamos conversando sobre o que é, então, a saúde mental, como os autores definem a saúde mental, lá no início do texto. E também conversei um pouquinho com vocês sobre essa primeira parte do texto, em que ele vai falar sobre o surgimento da psiquiatria e as ações aí do médico, do Pinel, e a criação dos hospitais psiquiátricos, perfeito? Então, nós vamos caminhar na aula de amanhã somente até essa parte do texto, ok? E na aula do dia 31 de março, nós nos vemos novamente na live. E antes disso, eu vou disponibilizar a segunda parte desse conteúdo, ok? Então, vocês vão ter aí, na verdade, uma semana para ler o texto, ok? O que vocês conseguirem ler para a aula do dia 26, ótimo. Vamos discutir, tirar as dúvidas, assistam essa aula. Mas a gente também terá aula do dia 31 para conversarmos. Eu vou, antes da live, disponibilizar o conteúdo dessa segunda parte do texto e vocês poderão tirar dúvidas novamente do texto na live do dia 31. Perfeito? Bom, gente, é isso. Espero que vocês estejam acompanhando. Vamos conversando nas nossas lives. Por favor, participem das nossas lives. Gostei bastante da participação de vocês, dos questionamentos de vocês. É isso mesmo. Que bom que vocês estão participando, perguntando. Isso é muito importante para a gente, professores, professoras, nesse momento, que estamos longe de vocês, tá? Obrigada pela participação. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço.